Concluímos então nosso estudo sobre Herodes Magno, este rei cruel da época do nascimento de Jesus. E a história diz que na morte dele, para ver quanto que esse rei era cruel realmente, ele, com medo de que não tivesse ninguém no seu velório, lá no Heródio, aquele lugar que ele mesmo construiu para ser seu mausoléu, e ele, com medo de que não tivesse ninguém para chorar, então ele mandou matar os nobres do reino, né, alguns nobres, para que fosse enterrado depois junto com ele. Essa era a ordem, né? Parece que não foi cumprida essa ordem, mas esse era o desejo dele, que morressem pessoas boas e fossem enterradas juntas com ele, para que ele pudesse, assim, ter alguém chorando no seu enterro. Esse é o Herodes Magno. O problema é que ele é um tirano, mas mantinha o país unido. Com a sua morte, a coisa que deveria melhorar piora um pouco. Porque agora temos que saber quem serão os sucessores de Herodes. Roma precisa indicar sucessores. Então Roma indica 3 sucessores, 3 filhos de Herodes, e divide o país em 3 partes. É isso que vamos ver agora. Olha, dá uma olhadinha porque como que acontece essa divisão. Então, parte do reino ficou com Arquelau. Arquelau conseguiu reinar do ano 4 até o ano 6 depois de Cristo. 4 antes de Cristo a 6. 10 anos, portanto. Filipe, mais ao norte, ele conseguiu governar do ano 4 antes de Cristo, na morte de Herodes Magno, até 33, 34 mais ou menos. E Herodes Antipas, que era governador da Galileia, ele reinou de 4 antes de Cristo a 39 depois de Cristo. Esse Herodes Antipas é o Herodes da época de Jesus, da crucifixão, aquele Herodes do tempo da crucifixão de Jesus. Agora veja mais ou menos aqui no mapa o reino que tocou a cada um deles, né? Essa parte maior da Samaria, Jerusalém, a Judéia, tudo com Arquelau. A Galileia ficou com Herodes Antipas. E essa parte aqui, né, mais a noroeste, ficou com Filipe. Então o reino de Herodes Magno foi dividido em 3 partes. Israel foi dividido em 3 partes. A parte da Judéia com Arquelau, a parte da Galileia com Herodes Antipas e mais lá ao norte e ao noroeste com Filipe. Filipe, irmão também, claro, de Arquelau e Herodes Antipas. Então vamos ver o que ocorre com cada um desses sucessores de Herodes Magno. O primeiro foi Arquelau, que ficou ali na Judéia. Olha que a Bíblia faz referência a ele lá no capítulo 2 de Mateus, versículo 22. José e Maria tinham fugido para o Egito com o menino Jesus, depois daquela matança das crianças em Belém, mandado, né, por ordem de Herodes Magno. E depois eles voltam, após a morte de Herodes Magno, para o Egito. Mas quando chega ali, o texto bíblico diz assim: ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, José não ousou ir para lá. Avisado em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Então, Mateus aproveita este dado histórico do reinado de Arquelau e diz que foi por isso que José foi morar lá na Galileia. Então é interessante porque esse Arquelau era muito mau realmente. Tanto é que José, só de ouvir que ele reinava no lugar do seu pai, ele fugiu. Sabia que era um tirano, pior do que o pai, se isso é possível. Mas parece que sim, porque nem os romanos suportaram Arquelau.
tiraram o poder dele, porque os romanos achavam que ele era muito radical, muito cruel, né? E ele foi exilado para Vienne, na Gália. Os romanos exilaram esse Arquelau pela sua crueldade. Por isso José fugiu. É interessante porque se você pega Lucas, a explicação para que Jesus morasse na Galiléia é diferente. Porque os dois evangelistas partem do mesmo dado. Jesus nasceu em Belém, mas viveu na Galiléia. Agora, como cada um explica, é diferente. Lucas diz que dá a entender que os pais de Jesus moravam na Galiléia e por causa de um censo eles foram para Belém, onde o menino Jesus nasceu. Já Mateus fala que eles moravam em Belém, né, moravam na Judéia, e aí eles fugiram para o Egito e depois, por causa de Arquelau, foram morar na Galiléia. Os dois explicam que por que Jesus nasceu em Belém e viveu na Galiléia, mas por caminhos opostos. Então este Arquelau, gente, ele morre no ano... Morre não, ele é exilado no ano 6 depois de Cristo, e Roma não coloca mais nem um descendente de Herodes no lugar de Arquelau, não. Por isso, a partir daí, passa a conduzir aquele território um preposto de Roma, um procurador romano. Então, a província ali da Judéia, ela é anexada à província da Síria e tem um embaixador, vamos dizer assim, um procurador que dirige diretamente, sem passar por nenhum descendente de Herodes. Roma intervém, é quase uma intervenção, né? A gente diria hoje, intervenção federal. E vão sucedendo os procuradores romanos. Na época que Jesus morre, o procurador ali é Pôncio Pilatos. Por isso que a gente entende isso, porque ele ficou sendo jogado, né? Porque foi preso em Jerusalém, ele foi direto para o procurador romano. Quando o procurador percebeu que ele era da Galiléia, mandou para Herodes Antipas, né? E ficou esse jogo entre os dois, até Pilatos condenar Jesus, porque ao lavar as mãos daquela forma, de fato ele condenou o Senhor. Mas a província, o que nos interessa agora é entender que essa província da Judéia ficou sem um descendente de Herodes, ficou diretamente ligada a Roma. E foram vários procuradores, Festo, Félix, depois, né? São vários procuradores que tiveram naquele tempo. Pôncio Pilatos é um deles. Então, é assim que acaba o reino de Arquelau. E vamos ver também agora os outros dois sucessores, né? Depois, no próximo vídeo, os dois sucessores de Herodes Magno. Vamos ver o Herodes Antipas e Filipe.